bati em um colega que foi à China. Embora eu pessoalmente achava que não era nosso papel ir à China. Isso não é fake news. Isso é um desagrado. O povo não gostou e o povo falou mal. Então é isso, essa CPMI está se tornando um local das pessoas colocarem suas mágoas, suas dores. Não gosto porque bateram em mim. Bateram. Nós somos pessoas públicas, nós vamos apanhar muitas vezes nessa vida. Quando os nossos eleitores discordarem do que fazemos, eles vão bater. E calar, procurar calar, sob o argumento de que é fake news, isso é um caminho errado, Joyce Hasselmann. Esse caminho foi tomado na Rússia, que agora tomou total controle das redes. E também a Angela Merkel, e você sabe disso, que fez um acordo com o Facebook para calar qualquer pessoa que falar mal da sua política de imigração. Agora eu estou sofrendo as minhas consequências dos meus atos. Estou sendo perseguida pelo partido, punida num processo absurdo, tá? Um processo absurdo, Presidente, sendo suspensa. Se tivesse gravado todos os sendo suspensa, eu não sei, eu garanto que não. Concluindo, deputado. Para concluir, eu nunca chamei. Posso falar de cara limpa. Presidente, por favor, põe ordem. Deputado, calma, vamos manter Põe a palavra ordem, da deputada presidente. que ela está encerrando. Eu posso falar de cara limpíssima, que nunca chamei o presidente vagabundo. Então eu quero dizer o seguinte, Isso é hipocrisia, presidente. Nunca chamei, não sou hipócrita. Bom, vários não tem nome. A palavra está com a deputada Bia. Vários. Vossa Excelência pode falar. Bom, meu nome é Beatriz, deputada Bia Kicis, meu nome não é Vários. Então eu nunca chamei o presidente vagabundo. Ok, deputado, então eu quero dizer o seguinte, eu também estou pagando pelas minhas escolhas. Estou sendo punida, estou sendo suspensa num processo absurdo por inclusive colegas aos quais eu sempre tratei com muita decência. Tratei com decência, sempre olhei nos olhos. E essas pessoas, eu postei uma foto, a foto que ele citou, é uma Eu foto vi a Calazambelli do partido, uma foto... Bem, presidente, estamos aqui já há mais de 8 horas ouvindo todos esses depoimentos e muitos deles até bastante emocionados e bem, eu só acho que isso não deve fazer bem para a nossa saúde mental, né? 8 horas aqui nesse espaço, ouvindo também muita lavagem de roupa suja. Parabenizo a depoente pela exposição, que dali muita coisa teremos proveito aqui nessa comissão das fake news, mas boa parte do tempo que utilizamos aqui foi para escutar as questões internas do PSL e que isso nada nos acrescenta. Mas, bem, deputada, eu, depois do seu depoimento, peço desculpas até pelo cansaço, né? São 8 horas aqui, mas depois do seu depoimento nós já fizemos e protocolamos um requerimento, submetemos essa CPMI, visando obter a quebra do sigilo de comunicação telegráfica à empresa mantenedora do Instagram, para que tenhamos acesso ao conteúdo das mensagens trocadas num grupo intitulado Gabinete do Ódio. Ou seja, nós queremos resgatar todo o histórico de mensagens desse grupo. Por isso pedimos para que esse requerimento seja apreciado por essa comissão, porque sem dúvida terá elementos materiais. Esse histórico de mensagens são elementos materiais que nos servirá de prova para, inclusive, a relatora construir um relatório mais firme. Mas bem, deputada Joyce, Vossa Excelência estando aqui, esse é um gesto de coragem e é um gesto muito importante para todos nós. Coragem porque Vossa Excelência revelou esse sistema opressor que dissemina fake news, que estimula a divisão das pessoas pelo ódio, que utiliza robôs e pessoas que administram perfis falsos. Muitas dessas pessoas, inclusive, recebem recursos públicos para fazer isso. Seja no gabinete
de parlamentares, seja com verba de assessoria parlamentar, seja com recursos de fundo partidário, seja com cargos no governo. E olha que, como bem foi colocado aqui, muitas das publicações feitas em horário do expediente, que incitam ódio, nos dá a entender que aquelas pessoas ocupam aqueles espaços justamente para fazer isso. E isso é crime de improbidade. Mas Vossa Excelência também está aqui hoje denunciando toda essa prática nefasta, porque as milícias digitais, elas apontaram o alvo para Vossa Excelência. E isso é importante ser dito, porque a verdade é que esses canhões de ódio e intolerância que motivaram Vossa Excelência a estar aqui depondo. A prática nefasta e obscura a qual me refiro não coloca Vossa Excelência do outro lado. E eu lamento profundamente, deputada Joyce, porque as imagens de pornografia com seu rosto, como bem Vossa Excelência falou aqui, que foram disseminadas e circularam na internet, elas só reafirmam algo que vem acontecendo há alguns meses, desde a pré-campanha do atual presidente Bolsonaro. Eu digo isso porque nós deixamos chegar até esse ponto. E Vossa Excelência fez parte dessa estrutura que disseminou fake news todo esse tempo. Vossa Excelência sabia como funcionava esse mecanismo de disseminação, de produção de conteúdo falso. E olhe que coisa, por que Vossa Excelência não denunciou isso antes? Na pré-campanha do presidente Bolsonaro, no início de 2018, muitas pessoas foram atacadas. Olhe que coisa, o depoimento do deputado Nereu, que eu conheci agora há pouco e que me antecedeu. O deputado foi atropelado, utiliza hastes nas pernas e pinos por conta dessa fatalidade, que não foi fatalidade, que foi um crime, como ele bem colocou, motivado pelo ódio. Por que o discurso de ódio, presidente, deputada Joyce? O discurso de ódio, ele toca aqueles corações que estão contaminados com ódio. E isso é muito grave, porque toda essa cúpula governista trabalhou na disseminação desse material. Para concluir, a prática de difamação e calúnia já se tornou regra no ambiente digital. E preciso dizer que Vossa Excelência tem grande participação em tudo isso, porque fez parte dessa rede. Porque todo esse tempo, a deputada fez parte desse sistema perverso que hoje ela critica. E essa é a minha contribuição. Obrigado. Eu vou responder. Eu até entendo, porque o deputado Túlio não acompanhou, né, toda a minha apresentação, que o deputado esteja... Deputada, acompanhei 8 horas de apresentação. Então, o senhor não entendeu. Entendi tudo. Se o senhor não acompanhou, o senhor não entendeu, não compreendeu, e eu vou tentar ser um pouco mais didática para explicar, tá? A senhora está denunciando, o senhor disse, porque as milícias apontaram o alvo para a senhora, respondendo a um outro parlamentar, eu não me recordo o nome, isso foi me perguntado 2 ou 3 vezes. Marco Feliciano, lembrei. Respondendo ao Marco Feliciano, eu disse, textualmente, eu achava que essa histeria em torno das fake news era só discurso de oposição, nesse nível. Nunca dei bola para isso. Por óbvio que se eu sou jogada aos leões, o mínimo que eu tenho que fazer é puxar o fio para ver de onde vem. E as minhas indignações, porém sem provas, e eu não sou leviana, começaram à época da fritura do Mourão e do Bibiano. Agora, eu não tinha provas.
Algumas das provas foram apresentadas. Quando o senhor diz a prática não coloca a senhora do outro lado, né, de estar aqui, de fato, eu não estou do outro lado, o deputado. Eu sou assumidamente de direita, eu sou liberal conservadora, eu não estou do outro lado e eu nunca, ao contrário do que o senhor disse... É o lado da disseminação do ódio. Ao contrário do que o senhor disse... Deixa eu concluir, deputado, estou na minha vez de falar. Mas está falando de forma errada. Ao contrário do que o senhor disse, porque isso é mentira... Eu nunca participei desse esquema, ou do gabinete do ódio, ou do grupo de WhatsApp para orquestrar, e eu já coloquei os meus telefones à disposição. Para proteger fontes em sigilo, não tem problema. Então, eu quero só restabelecer a verdade, porque se eventualmente eu tivesse participado disso, eu jamais colocaria os meus telefones à disposição. Aliás, um dos meus telefones, é ainda da época da pré-campanha. Então, está à disposição. Nunca fiz parte desse grupo. Então, há de se ter muita responsabilidade, porque o fato de eu ser muito firme com algumas coisas e combativa não pode ser misturado com fake news. Eu não uso robôs ou perfis fakes, eu tenho meu rostinho. Quando eu quero criticar alguém, eu vou, critico. Quando eu quero criticar um projeto, eu critico. Isso faz parte da democracia, deputado. Criticar coisas dentro da política que você não concorde faz parte da democracia. Denegrir é outra coisa. O que eu trouxe aqui está dentro do Código Penal. E eu citei, inclusive, os artigos. Né? Então, se o senhor prestou atenção, foi isso que eu disse. Logo, né, suas perguntas ficam meio sem sentido nesse miolo todo. Deputada, ainda está no meu tempo, presidente. Quando me refiro a estar desse lado, eu não estou falando aqui esquerda ou direita, porque existem diversos olhares para a leitura, para a política hoje aqui no nosso país. E que essa polarização, infelizmente, deixa o debate mais raso e menor. Eu concordo. O que eu estou me afirmando quando falo que não a coloca desse lado é porque existem dois lados. O lado da ética e o lado da covardia e da disseminação de mentiras, de fake news. Assim como Vossa Excelência tem publicado, e temos aí um leque de publicações de inverdades feitas em vossa rede durante o período eleitoral e até depois dele, não o coloca desse lado. O que eu estou falando é que Vossa Excelência vem aqui depor e muito por estar blindada pelo campo que sempre a criticou, o campo da esquerda, e que isso vem sendo feito de forma errada, porque Vossa Excelência participou desses esquemas que elegeu o presidente. Se existiram robôs, eu não acredito que Vossa Excelência só ficou sabendo disso agora, depois que foi afastada. Mas aí da é um problema do senhor, não é meu. Eu estou falando a verdade. E eu tenho peritos. Aí, se o senhor acredita ou não, é um problema do senhor. Não é um problema meu. Independente. A questão de o senhor acreditar ou não faz a menor diferença quando se apresentam as provas. E quando o senhor insiste em verdades no período eleitoral, existe uma coisa, caro deputado, chamada lei eleitoral, que é muito rígida em período eleitoral. Qualquer tipo de disseminação de fakes em quaisquer rede, isso é punido pela lei eleitoral. Então, se houve disseminação de fakes nas minhas redes, o senhor que apresente. O senhor que apresente. Porque, de novo, ficam tentando fazer o jogo da narrativa. Eu estou aqui falando a mais absoluta verdade, colocando as informações e disponibilizando, inclusive, se necessário for, algumas informações do meu telefone celular. Então me fale aqui, já que a Vossa Excelência não difunde fake news, como bem colocou, me fale um pouco sobre o processo do Nassif, da filha do Nassif. O processo da filha do Nassif foi um meme que foi feito num protesto contra o Moro. Por quem contra o Moro, por uma das pessoas que trabalham comigo, mas não no gabinete. Olha, certo. Tá? Essa moça é um homônimo, a assessora... Mas foi publicado, deputada? Foi publicado, depois apagado. Essa moça... Então, Vossa Excelência eu posso concluir? Não, porque eu estou aqui... Não, é que assim, deputado, se o senhor não deixa eu concluir, aí fica complicado. Porque eu só estou interrogando, deputada. É meu papel também. Não, você não está me interrogando, eu sou convidada, não sou interrogada. É meu papel você também. Você está me questionando. Pergunte, mas deixa eu concluir a resposta. Então foi publicado pela Vossa Excelência. Certo. Não foi publicado por mim. Esse meme pelas específico redes da Vossa Excelência. Foi publicado no Instagram, se eu não me engano. Eu, depois que vi que era um homônimo, inclusive me retratei, conversei com a assessora que
claramente já disse, fui eu mesmo, pronto, acabou, tá tudo certo. Não tem absolutamente nada a ver com a questão de assessoria parlamentar. É uma pessoa que me acompanha desde lá da época da Veja, me ajudando a cuidar das minhas redes pessoais. E por óbvio, que ninguém é infalível. Eu estou falando de uma coisa sem dolo. Eu jamais difundiria uma informação que não fosse verdadeira de forma dolosa. Jamais faria isso. Mas fez. Eu acho que o deputado tem um problema de compreensão. De novo, a minha assessora fez imediatamente quando houve a informação. Se eu não me engano, foi o próprio Nassif que conversou com uma pessoa que me conhece e disse, olha, é um homônimo. Eu liguei e falei, que porcaria é essa que você fez? Deletamos e imediatamente fizemos retratação. Isso significa um erro sem dolo, deputado. Se não houver a compreensão da diferença de uma milícia, de um ataque, de um crime, com um erro doloso e um erro que não é doloso, que é culposo, aí a gente realmente, o debate fica bobo, né? Porque são coisas absolutamente diferentes. Certo, deputada, só para concluir. Se os fakes quiserem fazer retratação também, se quiserem fazer como eu fiz... Todos os depoentes, presidente, que tiveram aqui nessa comissão, e é importante falar isso, nunca disseram que disseminaram fake news com intenção. Isso é muito claro. Está aí o Alan Santos, do canal Terça Livre. Disseram que foi sem querer, que foi a equipe... Como é que alguém monta um meme como prostituta e isso não é com intenção? Eu estou terminando de concluir. O que eu estou querendo dizer, presidente, é que a gente precisa investigar isso a fundo. Porque informação disseminada de forma irresponsável, que desinforma as pessoas, causa o que aconteceu com o deputado Nereu. Dissemina ódio, toca os corações daquelas pessoas que guardam ódio no coração. E isso nós não podemos tolerar aqui dentro. Ou seja, é preciso combater esse sistema descobrindo a fonte, mas também compreendendo os canais que disseminam essas informações, que desinformam as pessoas. Muito obrigado. Passo a palavra ao deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Obrigado, presidente. Meu direito de resposta para o final da fala, porque eu prefiro começar tratando dessa CPMI, do seu objetivo, do que eu estou vendo aqui, né? Então, primeiramente, eu queria dizer que a deputada... Vamos falar aqui em fake news, né? A deputada Joyce postou nas suas redes que eu havia feito caixa 2 na minha campanha. Mas eu sei que ela sabe que isso não é verdade. Que eu não fiz caixa 2. E ela se baseou numa denúncia de uma pessoa sem nenhuma qualificação que foi ao Ministério Público, fez uma carta dizendo que era estranho, primeiro se dizendo que era meu amigo, que ele não tinha bandido de estimação, só que essa pessoa nunca foi minha amiga, foi um candidato a deputado. Quer dizer, ele queria ser candidato, mas não conseguiu a legenda, porque é uma pessoa que responde a processo Maria da Penha, uma pessoa complicada, sem nenhuma qualificação, e resolveu, como algumas pessoas resolveram me atacar, dizer que eu gastei muito em gasolina, que eu tinha um local que eu usava, um apart-hotel, um apartamento do Otávio Facuri, que ali era meu gabinete de campanha, né, meu comitê. Só que tudo isso está declarado nas minhas contas eleitorais, foram aprovadas, e a deputada Joyce sabe disso, porque nós tínhamos um relacionamento, nós conversamos, e ela também usou um imóvel do Otávio Facuri em São Paulo. E eu tinha um contrato de comodato, então minhas contas foram aprovadas, mas sem nenhum apego. Alugado. Alugado. O meu foi emprestado, comodato. Não faz a menor diferença, deputado. O que interessa só para deixar clara para fins eleitorais, deputada, é que foi devidamente comunicado, fez parte da prestação de contas e foi aprovado. Então, filigranas, quer dizer, se é alugado, isso não interessa. O que interessa é que eu fui acusada por Vossa Excelência de ter feito caixa 2 e Vossa Excelência tinha plena noção de que isso não era verdade. Tá? Bom, outra coisa, a deputada Joyce me colocou em um painel que ela fez ali, umas cartinhas, um jogo de baralho, sei lá, de cartas, e me colocou, acho que número 2 ou 3, de deputados que
disseminam fake news, parlamentares, ela sabe que eu não faço isso. Ela sabe que eu não dissemino fake news, conhece o meu caráter, sabe, pode não gostar, entortar a boca agora, mas me conhece, sabe que eu não dissemino fake news e que uma vez que eu postei um vídeo que eu recebi, achei que fosse verdadeiro, da história de uma... alguma coisa agora da Colômbia, das Farc. Tão logo me escreveram, Bia, pode ser que esse vídeo parece que não é. Eu imediatamente retirei, assim como aconteceu com a assessora dela, o meu assessor também postou, tão logo eu soube, eu retirei. E ela disse aqui que isso não é fazer fake news, que não tem dolo. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu não fico postando fake news, eu não fico tentando lacrar na internet, esse não é o meu estilo. As únicas vezes que eu me dirigi à deputada Joyce na internet foi quando ela postou mentiras a respeito do presidente Bolsonaro, dizendo que ele havia oferecido cargos para quem votasse na lista do Eduardo, que ele queria fazer o filhinho dele líder, sendo que eu participei desse processo. Eu liguei para o Eduardo, nós precisamos mudar o Valdir, porque ele está chamando o presidente vagabundo e está orientando contra o governo na votação. Eu não aceito mais nenhum dia o Valdir na liderança, por conta disso. E ela disse o seguinte, nós tínhamos um acordo no início do ano, eu tenho palavra, então eu vou ficar até o fim. Eu também tenho palavra, mas diante da gravidade dos fatos, eu não aceitei mais o Valdir, pedi ao Eduardo, porque ele era o único que o nosso grupo aceitava para ter as 27 assinaturas, e pedimos ao presidente, então fomos falar com ele, dizer, presidente, precisa ser o Eduardo. Ele não queria, ele falava, vai dar confusão, é meu filho, vão bater, vão falar. Falei, mas tem que ser ele, porque ele é o único que os 27 aceitam. Então ele não ofereceu o cargo, ligou para alguns que ele considerava pessoas leais a ele, olha, assina a lista, porque realmente o Valdir não dava. E aí aconteceu tudo aquilo que todo mundo já sabe, não preciso repetir, mas então eu me dirigi pelas redes e fiz comentários nos posts da Joyce dizendo que ela estava mentindo pontualmente. Nem nunca te chamei de Peppa Pig ou de mentirosa, eu falo pontualmente, Joyce, eu não fico adjetivando. Então, eu não faço fake news, eu falei, você mentiu, Joyce mentiu. Nesse caso, o que aconteceu foi isso, isso e aquilo. E mentiu quando disse que eu fiz caixa 2 também. E quando ficou dizendo também que eu ficava indicando milhares de pessoas, e eu botei quem as pessoas que eu indiquei para o governo, não é? Bom, outra coisa, então, agora... eu queria falar com relação aí à viagem da China, né? Que foi um episódio que aconteceu, foi o seguinte... Eu também fui convidada, mas eu tive cuidado de ligar para o presidente e ver o que ele achava disso. E ele disse que não achava interessante que deputados do PSL começassem a sua carreira, nem ainda empossados estávamos indo para a China. Foi a opinião dele. Eu respeitei e não fui. Nunca bati em um colega que foi à China. Embora eu pessoalmente achava que não era nosso papel ir à China. Isso não é fake news. Isso é um desagrado, o povo não gostou e o povo falou mal. Então é isso, essa CPMI está se tornando um local das pessoas colocarem suas mágoas, suas dores. Não gosto porque bateram em mim. Bateram. Nós somos pessoas públicas, nós vamos apanhar muitas vezes nessa vida. Quando os nossos eleitores discordarem do que fazemos, eles vão bater. E procurar calar, sob o argumento de que é fake news, isso é um caminho errado, Joyce Hasselmann. Esse caminho foi tomado na Rússia, que agora tomou total controle das redes. E também a Angela Merkel, e você sabe disso, que fez um acordo com o Facebook para calar qualquer pessoa que falar mal da sua política de imigração. Então é para isso que nós estamos caminhando, e eu fico muito preocupada com essa CPMI das fake news, que também está totalmente direcionada para um terceiro turno, querendo acusar o presidente de ter usado robôs. E você está se prestando a esse papel, Joyce Hasselmann. Você não está aqui fazendo revelações bombásticas, você está se prestando a esse papel de dar munição àquelas pessoas que querem, sim, tirar o presidente Bolsonaro com base em fake news, com base em mentiras que essas pessoas estão produzindo. Porque, como já foi dito mais cedo aqui, a esquerda e o PT, esses são os mestres das fake news, dos dossiês falsos. Você sabe disso. Você pode fazer o seu risinho torto, entortar a cara para lá e para cá, mas você sabe disso, Joyce. E eu sei que você sabe, porque nós convivemos juntas muitas vezes. Então, não adianta querer tampar o sol com a peneira.
peneira. E agora, falando, é um perigo que está acontecendo aqui. Eu fico preocupada com essa CPMI, sim, porque sei os rumos que ela pode tomar, porque sei que não existe muito apreço à verdade por muitas pessoas, que vão ficar repetindo uma historinha, assim como repetem golpe, 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 vão ficar repetindo que houve fake news e que é a gabinete do ódio, inclusive ficar usando esse nome, gabinete do ódio, cumprindo essa narrativa criada por pessoas que você sabe muito bem que não tem apreço nenhum à verdade. Para concluir, eu quero me reportar aqui a fala do deputado Nereu, né, que começa falando que eu não ouvi o início, mas me chamou de mentirosa, e eu não sei por que ele me chamou de mentirosa. Porque ele falou no início, ele repetiu na sua chegada. Então eu cheguei, ele estava me chamando de mentirosa. Aí ele falou que eu postei, aí disse que eu mudei uma orientação. Não sou mentirosa. Estou aqui, como diz a deputada Jorge, mostrando a minha carinha. Eu também não me escondo através de anonimato. Então, dizer o seguinte, uma vez eu mudei uma orientação e ele ficou mordido, porque quando eu mudei a orientação, porque a orientação não estava realmente agradando, nos últimos minutos, todos os deputados do PSL que estavam no plenário, os que estavam ali, mais de 20, votaram contra a orientação do partido, eu mudei a orientação e ele não estava mais lá e ele foi prejudicado. E os colegas que vieram falar comigo, como a deputada Daiane, eu gravei um vídeo explicando para as pessoas que não era culpa dela, gravei para um deputado do Rio Grande do Sul, para todos que me pediram. Agora, ele aguente as consequências. Se o eleitorado dele não gostou e está batendo nele, ele aguente as consequências. E outro fato, talvez se ele tivesse vindo agora com o presidente Bolsonaro, tivesse no grupo daqueles que vieram com o presidente Bolsonaro, que não aceitaram o Valdir chamar o presidente de vagabundo, talvez o eleitorado dele já tivesse esquecido e até perdoado. Agora eu estou sofrendo as minhas consequências dos meus atos. Estou sendo perseguida pelo partido, punida num processo absurdo, tá? Um processo absurdo, presidente, sendo suspensa. Se tivesse gravado todos os eu não sei, eu garanto que não. Concluindo, deputada. Para concluir, eu nunca chamei. Posso falar de cara limpa. Presidente, por favor, põe ordem. Deputado, calma, vamos manter a palavra da deputada que ela está encerrando. Eu posso falar de cara limpíssima, que nunca chamei o presidente vagabundo. E eu quero dizer o seguinte, Isso é hipocrisia, presidente. Nunca chamei, não sou hipócrita. Bom, vários não tem nome. A palavra está com a deputada Bia. Vários... Vossa Excelência pode falar. Bom, meu nome é Beatriz, deputada Bia Kicis, meu nome não é Vários. Então eu nunca chamei o presidente vagabundo. Okay, deputada, então quero dizer o seguinte, eu também estou pagando pelas minhas escolhas. Estou sendo punida, estou sendo suspensa num processo absurdo por inclusive colegas aos quais eu sempre tratei com muita decência. Tratei com decência, sempre olhei nos olhos. E essas pessoas, eu postei uma foto, a foto que ele citou é uma uma foto no partido. Eu não sou a Carla Zambelli, eu sou a Bia Kicis. Concluindo, deputado. Então, para concluir a foto que o deputado Nereu citou, a foto que Deputado, estou tentando falar. Presidente, eu nunca interrompo. Estou aqui ouvindo. Manter a palavra da deputada para ela encerrar, deputado Bozella. Deputado, eu não me chamo Carla Zambelli, eu me chamo Bia Kicis, estou falando só de mim aqui. Estou falando que o deputado Nereu citou que eu postei uma foto, disse que eu sou mentirosa por isso, que eu sou isso ou aquilo. Quero dizer o seguinte, eu postei uma foto que eu recebi das pessoas que estavam lá e que julgaram a unanimidade pela nossa suspensão. Pessoas que eu considerava amigas, que eu não entendo por que queriam me punir, e foi essa foto que eu postei. Isso não é fake news, eu não pratico fake news e sinto muito, acho que as pessoas aqui infelizmente estão pegando um caminho das quais elas ainda, quem sabe um dia, possam se arrepender. Ok, deputada. Deputado, antes de passar ali para o deputado